Graça e paz, amados, graça e paz. Mais um domingo em nossos lares, confinados, mas tendo a certeza de que Deus está conosco, o Espírito Santo de Deus está conosco e através das redes sociais estamos interagindo, transmitindo a mensagem e os amados estão aí acompanhando. Deus abençoe a todos, amém? Hoje nós vamos falar mais uma vez no livro de Abacuque e nós temos trabalhado o tema Deus é soberano na sua forma de agir e hoje terceiro sermão dentro do livro de Abacuque. Eu quero chamar a sua atenção para os versículos 2 ao versículo 19 de Abacuque. Façamos então essa leitura. Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão em tábuas de forma bem legível, para que até quem passe correndo possa lê-la. Pois a visão ainda é para o tempo determinado e se apressa para o fim. Ainda que demore, espere-a, porque certamente virá, não tardará. Vede o arrogante, a sua alma não é correta, mas o justo viverá por sua fé. Além disso, o vinho é traiçoeiro, o homem arrogante não permanece, seu desejo impetuoso é como Seol, como a morte nunca se farta, para si se ajunta todas as nações e reúne todos os povos. Não farão todos os povos um provérbio e uma frase de zombaria contra ele? E dirão: ai daquele que acumula o que não é seu, ai daquele que se enche de bens saqueados. Até quando será assim? Não se levantarão de repente os teus credores? Não despertarão os que te farão estremecer? Então servirás de despojo para eles, visto que despojaste muitas nações, os outros povos te despojarão, por causa do sangue derramado e da violência contra a terra, contra a cidade e contra todos que nela habitam. Ai daquele que adquire para sua casa lucros criminosos, para pôr seu ninho no alto, a fim de se livrar das garras da calamidade. Planejaste vergonha para a tua casa, pecaste contra ti mesmo, destruindo muitos povos. Pois a pedra clamará da parede, e a trave lhe responderá do madeiramento. Ai daquele que edifica a cidade com sangue e alicerça com maldade. Acaso não procede do Senhor dos exércitos que os povos trabalham para o fogo e as nações se cansem em vão? Pois assim como as águas cobrem o mar, a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor. Ai daquele que dá de beber ao próximo, adicionado à bebida o seu furor, e o embebeda para ver sua nudez. Terás fartura de vergonha e não de honra. Bebe tu também e expõe a tua incircuncisão. O cálice da mão direita do Senhor se chegará a ti, e a vergonha cairá sobre a tua glória. Violência cometida contra o Líbano te cobrirá, bem como a matança feita às feras te amedrontará por causa do sangue derramado e da violência contra a terra, contra a cidade e contra todos os que habitam nela. Para que servem a imagem esculpida por artífice? E a imagem de fundição, que ensina mentira? Pois o artífice confia em sua própria obra, mas faz ídolos mudos. Ai daquele que diz à madeira: acorda, e a pedra aguda desperta. Por acaso pode um ídolo ensinar? Está coberto de ouro e de prata, mas não há espírito algum dentro dele. Mas o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Meus queridos, nós podemos resumir esses versículos com o seguinte pensamento: enquanto o arrogante leva vantagens que não duram para sempre, Deus sustenta o justo em meio às tribulações por toda a vida. Grave bem essa frase, que eu tenho certeza que será de grande benefício para você nesses momentos. Enquanto o arrogante leva vantagem que não duram para sempre, Deus sustenta os justos em meio à tribulação por toda a vida. Abacuque já se encontrava coagido em meio a tanta violência, em meio a tanta maldade, injustiça e desigualdade e idolatria do seu povo. Como se não bastasse o pecado do seu povo, Judá,
Agora Abacuque deveria conviver com a arrogância dos babilônicos que subjugariam Judá, o seu povo, agindo assim de forma implacável na deportação do povo de Deus para o exílio babilônico. Abacuque estava vivendo, meus amados, dias difíceis, onde ele via o homem aparentemente prevalecendo com seus intentos malignos e opressor. E tais situações o levou a questionar Deus. Ele pergunta a Deus: Deus, até quando clamarei? Ele pergunta: Deus, levarás este povo maldoso para nos disciplinar? Me colocarei na minha torre de vigília. Pela terceira vez, então, ele se acalma e ele diz o seguinte: me colocarei na minha torre de vigília e esperarei o que de fato Deus tem a me dizer diante de tanta maldade. Capítulo 2, versículo 1. Na verdade, o mal era iminente. O mal era crescente nos dias de Abacuque. Entretanto, havia os justos em meio àquelas perturbações, e Abacuque era um desses justos que não via saída, ainda que cresce em Deus. Abacuque, quando não tinha mais perguntas, palavras para questionar Deus, decide esperar o momento em que Deus lhe responderia todas as questões de sua pauta de indignação. Capítulo 2, versículo 1, ele vai dizer o seguinte: ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha, aguardarei para ver o que ele me dirá e que resposta terei à minha queixa. Abacuque estava vivendo dias difíceis, como os nossos dias. Entretanto, Deus disse no versículo 4 a Abacuque: o ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons, mas o justo viverá pela sua fidelidade. Toma nota disso: os ímpios confiam apenas em si próprios e falham, mas o justo confia em mim e vive. Assim diz o Senhor. Na verdade, meus amados, vivemos dias difíceis, dias em que os padrões morais estão em decadência, em que os valores eles estão invertidos, em que os princípios da ética, da moral e da espiritualidade são negociados em detrimento às paixões pessoais e padrões humanos. Como? Vivemos dias em que a justiça, como um rio, corre somente para o oceano, só favorece os mais fortes e poderosos. É difícil você reivindicar seus direitos sem não transpirar muito e recorrer a quem tem influência. Meus amados, vivemos dias em que as pessoas não trabalham mais para a sua subsistência e sobrevivência, mas para mostrar que tem mais, que pode, que é alguma coisa. E isso, meus amados, tem levado muitos a vender a sua dignidade como pessoa correta, honesta. Pessoas que mentem, omitem, traem em nome do sucesso aparente. Vivemos dias, na verdade, também em que o divórcio cresce e nós podemos ver que o conceito família está ficando para trás. Vivemos dias em que as famílias tradicionais, elas são taxadas como preconceituosas, retrógradas, opressoras da sociedade pós-modernas. Meu querido, basta somente pautar as ameaças presentes para vermos que estamos vivendo dias difíceis. Estamos vivendo dias atribulados. Agora me chama a atenção que tem muitos que ainda estão esperando o dia de tribulação. Isso me chama a atenção. Que dias são esses, ou que dias são estes em que estamos vivendo que pode ser fiel a Deus é difícil? Que dias são esses? Que dias são estes em que estamos vivendo onde ser fiel a Deus é difícil? Que dias são esses? A pessoa que não sente que estamos vivendo, na verdade, dias atribulados, meu querido, não está vivendo conforme a palavra de Deus, mas está vivendo conforme falácias de homens que pregam para agradar e pregam para arranjar adeptos e camuflar o pecado. Entretanto, contudo, porém, os dias são difíceis, como nos dias de Abacuque, mas assim como Deus respondeu a Abacuque,
Ele também quer nos responder, Ele quer nos responder também e quer que registremos sua resposta, como Abacuque registrou para que todos pudessem ler. Olha o verso 2 vai dizer o seguinte, o Senhor dizendo a Abacuque, Abacuque, tudo isso que eu estou te dizendo, escreve a visão, torna-a bem legível sobre tábuas, para que possa ler quem passa correndo. Em outras versões, vou dizer o seguinte, escreve a minha resposta num cartaz legível e clara, para que qualquer pessoa possa ler rapidamente e correr para anunciá-la a outros. E o que Deus quer que ouçamos e registramos nos nossos dias para passarmos aos outros. Meus amados, enquanto o arrogante leva vantagens que não duram para sempre, isso que nós precisamos transmitir. Deus sustenta o justo em meio às tribulações por toda a vida. Abacuque só conseguia enxergar o prevalecer dos ímpios, Abacuque só conseguia enxergar o prevalecer das pessoas descrentes, Abacuque só conseguia enxergar a audácia dos babilônicos. Então Deus diz a ele que tais maldades e arrogâncias teriam fim e que o justo viveria para sempre. A arrogância do descrente não dura para sempre, porque tal é insaciável e instável. Versículos 5, 6, 7, 8 vai nos falar exatamente sobre isso. Deus diz a Abacuque que o vinho é traiçoeiro, verso 5, vinho da Babilônia é sinônimo de alegria, ou seja, Deus quer dizer que a alegria do ímpio, arrogante, infiel, é traiçoeira, não dura para sempre, é momentânea. Por viverem de alegrias traiçoeiras que duram pouco, Deus diz que são o quê? Os ímpios, eles são insaciáveis, sua ganância é semelhante à sepultura, a morte que nunca se farta, mas ajuda para si todos os dias pessoas do mundo inteiro. Deus diz a Abacuque que os babilônicos pagariam da mesma forma que saqueavam os outros povos, que pagariam da mesma forma que agiriam com a nação de Judá, no qual ele levantou os babilônicos para disciplinar Judá. Como nos dias de Abacuque, nós vivemos dias em que parece que os descrentes levam vantagens em tudo, mas fazendo um paralelo com os dias de Abacuque, podemos ver que eles vivem de aparente vantagens, pois suas vidas são de alegrias momentâneas, são como sepulturas, insaciáveis, desejam, cobiçam, roubam o que é do próximo para levar vantagens. Entretanto, como Deus disse a Abacuque que os babilônicos pagaria da mesma forma como agiam com os seus semelhantes, as pessoas descrentes, infiéis, arrogantes dos nossos dias pagarão da mesma forma por oprimir o pobre, por oprimir o próximo. Meus amados, precisamos vigiar, pois a aparente vantagem dos ímpios arrogantes podem nos levar a tropeçar. Asaf, no Salmo 73, versos 2 e 3, ele vai dizer o seguinte: quanto a mim, os meus pés quase se desviaram, pouco faltou para que escorregassem os meus passos, pois eu tinha inveja dos nécios, quando vi a prosperidade dos ímpios. O mundo e seus infiéis habitantes nos seduzem todos os dias com suas aparentes vantagens, para que nos desviemos da dependência de Deus. Asaf, ainda no Salmo 73, no verso 17, diz que quando voltou para a sua intimidade com Deus, ele viu que o sucesso aparente, leviano, ilegal dos homens o levava à ruína. Além dos adjetivos e sentenças dos arrogantes infiéis, Deus manda Abacuque escrever, versículo 4, mas o justo viverá pela fé. Aqueles que estão em Cristo não podem viver mais segundo o padrão do mundo, e nem se sentir ameaçados como Abacuque e Asaf. Sabem por quê? O apóstolo Paulo nos explica isso em Gálatas capítulo 2, versículo 20, quando diz o seguinte: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu,
mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Como Deus disse a Abacuque, mas o justo estilo de vida viverá pela fé. Meus amados, nós aprendemos também aqui, nesses versos 2 ao 19 do capítulo 2 de Abacuque, que a arrogância do descrente não dura para sempre, porque tal não tem paz na consciência. Versículo 9, 10, 11, 12. Nesses versos Deus diz a Abacuque, escreve o que eu vou te falar. Os bens que eles acumulam são para a sua própria condenação, eles trarão vergonha para suas casas, eles não terão paz na consciência, pois olharão para os seus bens e chegarão à conclusão: fiz isso, construí isso ilegalmente. Verso 11 e 12 vai dizer o seguinte: porque a pedra clamará da parede e a trave lhe responderá do madeiramento. Ai daquele que edifica a cidade com sangue e que funda a sua cidade e que funda a cidade com iniquidade. Pelo fato das pessoas esboçarem uma vida de tranquilidade, meus amados, isso não significa, isso não quer dizer que elas vivem em paz de espírito. Paz de espírito só tem quem não entrega a sua alma à vaidade do mundo e tem Cristo Jesus como seu Salvador. Filipenses capítulo 4, versos 6 e 7 nos instrui quanto a vivermos em paz. Vai dizer o seguinte: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam tudo conhecidas diante de Deus em oração e súplica, com ação de graças, e a paz de Deus que excede todo entendimento guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Oh, meu querido, somente aqueles que em meio às tribulações podem manter coração desejosos, pensamentos e intenções firmados em Cristo Jesus, são capazes de ter mente, ter paz na mente, ter paz de consciência. Somente esses são capazes de ter paz de consciência. Enquanto o arrogante leva vantagens que não duram para sempre, nós precisamos entender isso. Deus sustenta o justo em meio às tribulações por toda a vida. A arrogância do descrente não dura para sempre, porque tal não reconhece a soberania de Deus. Versículo 13 e 14, nesses versos, Deus está dizendo a Abacuque: escreve, eu sou soberano, tudo procede de mim, os homens nada podem fazer se não for de minha vontade. Hoje é o caos, mas futuramente minha glória cobrirá a terra, assim diz o Senhor. Estudando o livro de Abacuque, capítulo 1 e 2, podemos ver até aqui o quanto os homens são tão pequenos diante dos propósitos de Deus. Abacuque achava que Deus estava indiferente à situação. Por sua vez, os babilônicos se achavam semideuses por estarem dominando o mundo daquela época. Mas como já vimos, Deus estava usando a crueldade e o domínio dos babilônios para disciplinar e preservar a nação de Judá, povo de Deus, para que se cumprisse a vinda de Cristo Jesus. Como a promessa do Salvador se cumpriria se Judá fosse totalmente destruída, assim como foi Israel? Meus queridos, Abacuque diz que a terra se encherá do conhecimento da glória de Deus, como as águas cobrem o mar. Essa palavra está apontando para o cristianismo, que avançaria pelo mundo, a começar de Jerusalém até os confins da terra. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunha a todas as nações. Então virá o fim. Mateus capítulo 24, versículo 14. Hoje isso se cumpre. Jesus já veio, o evangelho, ele está avançando por toda a terra, por todo o mundo, como as águas cobrem o mar. Em breve Jesus voltará e então será o fim. Meus amados, Deus tem os seus meios de agir. Às vezes,
Não compreendemos no presente, só vamos entendê-lo no futuro. Por isso, até que se cumpra, precisamos firmar a nossa fé e crer que Ele é soberano e que age para o nosso bem. Amém? O justo, quando passa por uma crise, não retrocede, ele cresce. O ímpio infiel se desespera e não permanece para sempre. Meus queridos, a arrogância do descrente não dura para sempre, porque tal, em quinto lugar, versículos finais desse capítulo 2. A arrogância do descrente não dura para sempre, porque tal será envergonhado. Por fim, Deus diz a Abacuque que pelo fato de os babilônicos, homens arrogantes, exporem a vergonha dos outros, eles também seriam envergonhados. Pelo fato deles cometerem tamanha violência, eles também sofreriam com grandes terrores que lhes sobreviriam. Deus diz ainda a Abacuque nesses versos que tal seria o castigo dos babilônicos, que seus deuses esculpidos de madeira e de pedra e de ferro não poderia o quê? Não poderia os ajudar. Por fim, Deus faz uma distinção dele, das imagens, dos ídolos, e diz: ai daquele que diz a madeira, desperte, ou a pedra sem vida, acorde, poderá isso dar orientação? Está coberta de ouro e prata, mas não respira. Mas o Senhor está no seu santo templo, diante dele fica em silêncio toda a terra. Os arrogantes babilônicos, eles seriam envergonhados. Seu domínio sobre o mundo daquela época seria até quando Deus determinasse. Seus deuses nunca puderam e nunca poderiam fazer nada. Assim seria o fim arrogante dos babilônicos. Deus já tinha dito a Abacuque no verso 4, os ímpios confiam apenas em si próprios e falham, mas o justo confia em mim e vive. O ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons, mas o justo viverá pela sua fidelidade. E a palavra de Deus ainda nos diz em Provérbios capítulo 16, versículo 5, o Senhor detesta os orgulhosos de coração, sem dúvida serão punidos. Jesus ensinou que uma das características de um cidadão dos céus é a humildade. Mateus 5, versículo 3, ele vai dizer o seguinte: bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Meus amados, não nos iludamos com a imponência, postura dos infiéis. Busquemos ser aprovados pelo Senhor, sendo contentes com o que temos, porque não fazemos parte de um império, mas fazemos parte do reino de Deus que não tem fim. E precisamos, à luz desse texto de Abacuque, entender que enquanto o arrogante leva vantagens que não duram para sempre, Deus sustenta o justo em meio às tribulações por toda a vida. Oh, meu querido, Deus tem permitido que passemos por uma crise moral. Deus tem permitido que passemos por uma crise moral, ética, econômica. E também estamos vivendo agora uma crise na saúde mundial. Meu querido, entretanto, nós não podemos nos rebaixar aos padrões do mundo para termos paz com todos. Precisamos nos manter firmes, pois se somos de Cristo, devemos crer que Ele nos sustenta por toda a vida. Não podemos temer diante do que nós estamos vivendo atualmente e do que já estávamos vivendo. Na verdade, biblicamente, nós estamos vivendo dias difíceis e a tendência é ficar cada vez mais difícil. Entretanto, porém, nós precisamos já ensaiar o nosso louvor de fidelidade e confiança ao Senhor. Eu creio que aprendemos grandes lições quando enfrentamos crises.
Seja no matrimônio, seja crise no matrimônio, na família, nas finanças, crise de identidade, moral, econômica, na saúde. Creio que nestes momentos, meus amados, Deus forja o nosso caráter e nos faz entender que Ele é soberano. Nos faz entender que Ele está sobre todas as coisas. Meu querido, se você se sente impressionado pelos que se enriquecem ilicitamente, se você se sente injustiçado, se a imoralidade ameaça sua casa, se a maldade ameaça seu amor pela vida própria e do próximo, se você vive achando que Deus está indiferente a este mundo e a sua necessidade, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo, a essa pandemia, deixa eu falar uma coisa para você, você precisa conhecer quem é Jesus. Se você se sente debaixo de toda essa opressão e sofrendo com essas ameaças, você precisa conhecer quem é Jesus. Você precisa se entregar a Jesus. Você precisa segui-lo de verdade, para que mesmo em meio ao caos você tenha paz e Ele seja o seu sustento mesmo em meio às tribulações da vida. Meu querido, enquanto o arrogante leva vantagens que não duram para sempre, enquanto vivemos no mundo opressor, nós precisamos entender e desenvolver. Entender que Deus é soberano e desenvolver a nossa fé, que esse Deus, Ele jamais nos deixará só. Enquanto os arrogantes levam vantagens que não duram para sempre, Deus sustenta o justo em meio às tribulações por toda a vida. Eu quero orar com você agora, para que Deus abençoe a sua vida, para que Deus abençoe a sua família. Oremos. Deus, já não é de hoje que vivemos, ó Deus, uma crise, ó Deus, constante. E agora, Deus, nós estamos vivendo, ó Deus, convivendo com esta pandemia que assola o mundo, ameaça o nosso país, o Brasil. Mas mediante a Tua palavra, Deus, nós confiamos no Senhor. Nós confiamos que, acima de todas as coisas, ó Deus, o Senhor ainda é esse Deus soberano, esse Deus criador de todas as coisas, sustentador deste universo. O Senhor é quem cuida da fauna, da flora, e é o Senhor, Pai, que vai cuidar também da coroa da Tua criação, que é o ser humano no qual o Senhor fez conforme a sua imagem e semelhança. Eu quero te pedir neste momento, ó Deus, para aqueles que já abraçaram Cristo Jesus como seu Senhor, aumenta-lhes a fé. E para aqueles, ó Deus, que ainda não experimentaram o que é de fato estar em Cristo Jesus, meu Pai, eu quero te pedir agora que o Teu Santo Espírito esteja tocando neste coração. E se porventura, Pai, em seus lares, em algum lugar, alguém neste momento está dizendo: Jesus, eu entrego a minha vida a Ti e quero viver nesta confiança, desenvolvendo esta fé no Senhor. Deus, eu quero te pedir agora, em nome de Jesus, que a Tua graça seja derramada sobre esta vida, a Tua graça salvadora, e que Teu Santo Espírito possa selá-lo, dando-lhe a certeza de que Cristo Jesus agora reina em sua vida. Pois nós assim oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus amados. Até o próximo domingo. Deus assim permitir. Ele vai permitir. Um abraço.